Bom, pessoal, boa noite. Então, mais uma reunião nossa aqui do grupo, né? Agradecer a presença de todo mundo mais uma vez, especialmente aí a participação hoje do nosso colega, né? Do nosso amigo Manuel, membro do nosso grupo também, que vai apresentar um pouco do trabalho que ele vem se dedicando aí, principalmente na pós-graduação, né? E que é um tema muito importante. É bom destacar, me permito fazer uma pequena introdução, Manuel. É Sim, sim. importante destacar que nós temos no Brasil 16% aproximadamente, e esse número é um número muito parecido no mundo, de áreas degradadas, né, que não se presta nem à conservação e nem à produção. Então, aprender a recuperar essas áreas é uma necessidade para a conservação. Tão importante que a CDB, né, a Convenção de Diversidade Biológica, e a Unesco declararam essa década como a década da restauração, né, ou da recuperação de áreas degradadas. A última foi da biodiversidade e agora da restauração. Então, a gente está com um tema muito importante aí, que é um tema, né, que tem muito a ver com o nosso trabalho, com o trabalho de maioria de nós. Inclusive, é uma disciplina da pós-graduação que nós temos, né? Então, Manuel, já te agradecer aí a gentileza de aceitar o convite e compartilhar a sua experiência conosco. Fique à vontade. Tá. Antes de mais nada, eu que agradeço o convite, tá? E falar que é uma honra estar aqui com vocês. Né? Estamos toda semana juntos, mas quando você passa para a parte da apresentação, a gente fica com uma responsabilidade ainda maior, né? Eu queria, antes de iniciar a apresentação, eu estou num hotel. Então, lá no quarto onde eu fico, a internet ela oscila demais. Eu resolvi vir com uma internet aqui que eu considero um pouco melhor, mas se vocês vão escutar corriqueiramente aí passar carros passando ao lado, mas não tem muito jeito. É o local que me restou aqui, tá? Então, assim, de vez em quando alguém não entendeu alguma coisa, pode perguntar que aí a gente retoma falando. Então, é o seguinte, utilização de micro-organismos endofíticos na recuperação de áreas degradadas. É importantíssimo o dado que o professor Magela traz, né? Eu não conhecia essa quantidade de 16%. Eu achei até que fosse bem menor, tá? Não tinha esse dado fidedigno, assim. Mas alguns trabalhos que nós acabamos já, na verdade, pesquisando, né? E aplicando mais como protótipos, como modelos, nós acabamos tendo um resultado bem interessante. E trabalhar com micro-organismos endofíticos, eu não sei se todo mundo aqui conhece o termo, ou se vocês, se é um tema diferente, né, para a área de cada um aqui. Aliás, quem trabalha com microbiologia aqui, tem bastante gente que trabalha? Só para a gente ter uma ideia, tem alguém que trabalha com microbiologia? Eu acho que não, Manuel, diretamente Não, não. né? É, então eu tive também um pouco, achei que também que não tivesse, eu tive um pouco cuidado de trazer alguns conceitos bem, não vou falar elementar, mas bem interessantes para a gente poder entender um pouquinho, né? O professor Zé Emílio tem uma experiência. Pode passar o próximo para mim, por favor, professor Magela? Ou eu tenho autonomia para passar aqui? Então, assim, o primeiro aspecto que eu quero trazer aqui para a gente é os termos que a gente conhece, né? O conceito de biodiversidade, né? E como ele ocorre. Quando a gente está falando em microbiologia, esse conceito ele não é diferente. No entanto, a velocidade com que a biodiversidade acontece, né, no meio dos micro-organismos é muito maior do que a gente costuma ver, por exemplo, em plantas, em animais e em outros seres, em outros organismos. Então, a variação e a variabilidade das espécies dos seres vivos e dentro delas ocorre com uma velocidade, às vezes, que
não é possível a gente estar constantemente observando e nem mesmo conseguindo catalogar. Então, com certeza, várias espécies vêm, aparecem e desaparecem sem que a gente tome conhecimento que elas um dia tiveram por aqui. O que é, até certo ponto, uma preocupação entre os microbiologistas. E aí, um pouquinho para frente, eu explico o porquê. Então, as fontes de biodiversidade, né, mais atuantes que nós temos é a mutação, que é a principal fonte, até porque a maior fonte de micro-organismos que nós temos é no solo, e o solo, como nós sabemos, recebe tudo quanto é tipo de lixo, né, de dejetos ali, tudo que acaba passando pelo solo, e isso tem uma influência muito grande sobre os micro-organismos que ali estão. Então, se nós pensarmos, por exemplo, uma lavoura agrícola, a pressão, né, de pesticidas, de fungicidas, né, bactericidas, enfim, é muito grande sobre aqueles micro-organismos. Então, isso causa várias mutações naqueles micro-organismos, tendo, em algumas situações, eles passando até mesmo a ser patógenos daquelas plantas, e em outros momentos tendem a desaparecerem daquele ambiente. Então, dentro dessas pressões, né, a mutação é uma das principais. Temos também a recombinação, que é a permutação, né, ou crossing over, ou a transposição de alguns genes dentro do cromossomo, também por essas pressões, o que acaba também sendo uma fonte aí importante de transformação. E temos a própria engenharia genética, que é a fonte pela qual se tem utilizado muitos micro-organismos, né, em benefício, ou seja, utilizando esses micro-organismos para trazer algum aspecto positivo, tanto para a saúde, tanto para a agricultura, né, para a indústria de alimentos, enfim, para as farmacêuticas, e também para as áreas degradadas. Nós temos boas possibilidades aí de conseguir aplicar o conhecimento que nós temos hoje em outras áreas dentro da área de degradação de meio ambiente. Próximo, por favor. Uma outra fonte também, né, nós já falamos da mutação e mesmo da recombinação, porque isso acaba induzindo, né, o surgimento de raças e de outras linhagens dentro de espécies e de espécies dentro de gênero e assim por diante. Então, muitas vezes, a gente tem ali um gênero, né? Por exemplo, vou falar um aqui que a gente tem mais conhecimento, ele é até muito mais atrelado à parte da saúde, que é a Escherichia coli. Se você for pegar, a gente pensa que Escherichia coli é uma espécie, mas não é. Se você for pegar raças, sub-raças, tem mais de 1.500, 1.800 raças e sub-raças de Escherichia coli. A gente acaba lembrando daquela que traz, né, algum efeito, né, deletério para a saúde humana, né? Mas nós temos aí milhares né, centenas e até mesmo milhares de outras espécies e subespécies de subespécies e raças de Escherichia coli, que cada uma tem ali a sua função e sua importância dentro das questões lá ambientais, dentro da questão do ecossistema ali onde eles estão. Bom, o fato é que essas mutações, elas podem trazer uma grande variabilidade, mas elas também trazem o que a gente chama de redução de micro-organismos no ecossistema. Eu trouxe aqui alguns impactos, né, que já são considerados assim, e que já foram observados, inclusive, no trabalho que eu desenvolvi na pós-graduação, que são essas ações do próprio homem, construção de represas, né, a questão dos pesticidas, que foi exatamente onde eu trabalhei na pós-graduação, no meu doutorado, e também no mestrado, né? Então, depois eu vou mostrar o trabalho lá para frente, vocês vão ver que a questão dos pesticidas ele traz uma redução drástica da diversidade de micro-organismos em um ambiente. Óbvio que você não pode atrelar tudo, né, pura e simplesmente à ação do micro-organismo, porque tinha outros fatores envolvidos.
do pesticida, porque tinha outros fatores envolvidos. Mas, assim, comparando com outras literaturas, também isso é uma constante. Então, todo mundo relata praticamente a mesma observação quando se fala na redução de micro-organismos perante essas perturbações com pesticidas, com fungicidas e outras substâncias. Além disso, né, também incêndios em florestas também é um problema muito sério. Ele acaba muito rápido com a biodiversidade de micro-organismos naquele ambiente que foi queimado, né, sem dúvida nenhuma. E isso traz, por conseguinte, alguns problemas, né, tanto em termos de defesa daquelas plantas que ficaram, como na recomposição, na reestruturação daquela área que foi queimada. Então, a importância desses micro-organismos nesses ambientes, a gente passa a ter essa percepção, né, uma percepção maior deles, em virtude de quando você tem algum efeito visual, né, algum efeito como esses que eu estou citando aqui. Então, você vê que a recuperação, muitas vezes, de uma planta, que a estabilidade daquela planta demora muito mais se ela não tiver uma ação direta com uma série de micro-organismos que deveriam lá estar, ou que estão, mas estão em quantidade não suficiente para realizar a interação com a planta como deveria ser. Tá. Um outro problema muito sério que a gente traz com as questões dos micro-organismos é que quando a gente fala em biodiversidade, né, preservação, a gente pensa pura e simplesmente naquilo que a gente consegue visualizar a olho nu, né, os animais, as plantas, né, todos os organismos macro aí, é o que a gente tem muito mais trabalhado e tem essa visão. A gente nunca para pensar assim, poxa, e os micro-organismos, né? Nunca alguém viu algum programa de televisão ou uma camiseta, né? Alguma coisa falando assim, salve, né? A bactéria Xanthomonas, né? Por estar com uma espécie em extinção. Então, na verdade, existe isso também, e como eu falei, a preocupação é grande, porque milhares com certeza, de espécies e até mesmo de gêneros já desapareceram sem que a gente tomasse conhecimento. E a gente não consegue prever o que isso afeta ou o que não afeta em termos ambientais, né? A gente tem uma noção, já tem alguns trabalhos até que indicam isso, que existe esse desaparecimento de uma série de espécies, sem que a gente até conheça, mas o fundamento, né, por que desapareceram e qual a importância deles no tamponamento, qualquer coisa assim no ecossistema em que eles estavam, a gente não consegue ainda falar nada sobre isso. Então, também é uma outra coisa que eu chamo a atenção. E falando da importância desses micro-organismos. Como vocês viram aí, os micro-organismos hoje estão muito atrelados, né, às questões biotecnológicas, ou seja, sempre, né, quase todos os trabalhos que nós temos hoje, quando você está utilizando micro-organismo, trazendo algum benefício. Eu falo sempre, se você quer justificar meio ambiente sobre economia sustentável, fale de micro-organismo. Então, não tem nada que possa conceituar melhor o termo sustentável do que a utilização de micro-organismos como fonte de renda e nas questões ambientais. Então, por exemplo, você pode pegar os micro-organismos e utilizá-los para fazer transformações metabólicas aí, em alimentos, quebra de enzimas, de matéria orgânica, enfim. Tem uma série de utilidades aí que podem ser empregados. Por exemplo, na agricultura, né, eu vou falar primeiro aqui um pouco da agricultura, o controle de doenças e pragas. Hoje nós temos aí uma série de produtos, né, produtos agrícolas, que a base deles são micro-organismos. Por quê? E aí entra a questão dos endofíticos, que eu vou falar daqui a pouco. Perceberam que algumas plantas, elas tinham uma maior resistência do que outras ao ataque de determinadas pragas. E quando foram verificar, o grande número de micro-organismos endofíticos
dessas plantas era o tal do bacilo thuringiense, né, o BT. E aí passaram a ver que alguns insetos, e mesmo até alguns outros micro-organismos, não conseguiam atacar tão bem aquela planta como ocorria em outros lugares onde essas bactérias não estavam, como endofítica, né, dentro da planta. E aí, a partir daí, foi que começou a surgir novos, alguns produtos, né, utilizando esse bacilo thuringiense, para controlar uma série de doenças na agricultura, que é o tal do controle biológico aí, que muitas vezes nós escutamos falar. Próximo, por favor. Outra importância muito grande dos micro-organismos é a questão da fixação biológica, né, do nitrogênio atmosférico. Então, hoje, se nós pegarmos a importância do bradyrhizóbio para a agricultura brasileira, não precisa falar. E o quanto ela evita que insumos, né, ou produção mesmo de contaminantes ambientais estão sendo evitados devido a essa tecnologia. Desculpa. É uma coisa assim interessantíssima, tanto para a cultura da soja como do feijão. Então, a fixação biológica do nitrogênio, você consegue, através dessa bactéria, inocular sementes, e essas sementes conseguem ali puxar nutrir a planta, né, com o nitrogênio, sem que você precise fazer aquelas adubações com NPK naquelas quantidades que normalmente se faz quando você não tem a presença dessa bactéria. Outra situação é a degradação de resíduos, né, vegetais ou mesmo de produtos. Então, a utilização desses micro-organismos para quebrar a matéria orgânica é bem comum dentro da agricultura. Também a bioprospecção aí de fármacos é muito grande, fazendo com que você consiga hoje... Vou ter que pegar uma água ali que a garganta está indo. Só um minutinho. Fica à vontade. Isso é efeito Barbacena, né, Zé Milo? Marcelo, aproveitar então que está pegando a água aí. Você conhece aquele projeto lá de Rio Pomba, de recuperação de área degradada? Não. É do IFA? Que é o efeito Barbacena, né, Magela? É o efeito Barbacena, mano. Sem dúvida que é, viu? Peguei um resfriado dos bons aqui. Beleza. Então, um manancial de fármacos, hoje existem assim milhares de produtos, né, que saem dos micro-organismos, né, como enzimas, alguns hormônios. Bom, não vamos citar tanto aqui, senão também vou prolongar muito. Corantes para a indústria de têxtil, né? Produção de toxina, basta que está mais na moda agora, né? A tal da toxina botulínica, né? Que é utilizada nos botox da vida aí. Além da sobrevivência de plantas em algumas condições de estresse, que é um pouco do que eu vou falar na recuperação de áreas degradadas, né? Vou citar um pouco disso. Despoluição de ambiente por biorremediação ambiental, ou seja, também vou falar isso na questão da utilização dos micro-organismos como biorremediadores em algumas áreas. Produção de aminoácidos, né, bebidas como cervejas, na panificação, enfim. Não vou passar todos aqui, porque senão a gente tem muita coisa aqui para falar. Vamos passar para o próximo.
E aí vem, dentro desses problemas todos, apesar de ter essa aplicação enorme, né, como eu estou falando aqui dos micro-organismos, a gente se depara com uma coisa muito, muito séria, né, e importante também. Hoje nós conhecemos aí, eu já li em livros, tá, vocês me corrijam, 70, e outros já, esse aqui, por exemplo, trouxe 90, da quantidade de vertebrados que nós conhecemos, de animais, né, em torno de 90%. Plantas também, a gente tem um número alto, né, quase 70% de conhecimento aqui em plantas, né, mas você pega fungos, bactéria e até mesmo vírus, e alguns, não passa de 10%, é sempre 5%, 6%. Então, nós não conhecemos absolutamente nada desses micro-organismos. E isso é preocupante também, porque, como eu falei para vocês, já está desaparecendo uma série de espécies e a gente nem conhece, nem sabe a função ainda deles aqui. Então, isso é apesar das questões agora da tecnologia, da molecular, isso acelerou bastante o conhecimento, mas ainda assim é insuficiente o conhecimento que nós temos. Próximo, por favor. Beleza. Então, falando de micro-organismo, nessa questão toda, o processo de seleção de micro-organismo, quando eu falo de seleção, quando eu quero trabalhar com micro-organismo, eu posso buscar micro-organismos mais diferentes ambientes. Então, eu posso buscar no solo, nas plantas, nos animais, nos resíduos urbanos, na agricultura, na indústria, enfim, depende muito qual que é o meu objetivo. E aí eu vou buscar selecionar esses micro-organismos nesse ambiente. Então, basicamente, eu vou falar hoje aqui de solo e plantas para vocês, né? Que eu acho que é o foco mais direcionado nosso aqui. Vamos lá? Tá. Então, vou responder a pergunta aqui, que eu não sei se todo mundo sabe, mas o que é o tal do micro-organismo endofítico, então? São aqueles micro-organismos, fungo e bactéria, tá? Que sobrevivem no interior da planta sem causar dano ao hospedeiro. Essa é a definição, quem definiu isso foi esse pesquisador, Perrotti, em 1926, e ela é a mais perdura até hoje. Já fizeram alguns acréscimos, mas acho que a definição dele está mais que suficiente. É isso aí. E o início das pesquisas com esses micro-organismos, elas pegam ali finalzinho do século XIX, mas somente, tá? Ele passa a ter um crédito e um trabalho mais aguçado ali, mais ou menos em 1980. Então, começou a ter uma série de pesquisas, coincidiu muito com esse trabalho dentro da agricultura, e aí o desenvolvimento de alguns trabalhos, tanto lá fora como aqui no Brasil, começaram a aparecer com mais recorrência no mundo científico aí. Tá, e esse micro-organismo, como que ele entra na planta, né? Se você pegar, hoje, por exemplo, existem uma série de plantas que quando nós vamos fazer a semente, né? Que ali dentro daquela semente já tem os micro-organismos. No entanto, parte dessas sementes, muitas vezes, acabam sendo problema, porque elas estão com pode estar com micro-organismos endofíticos, mas pode estar também com aqueles micro-organismos causadores de doença. Então, hoje, não é feito em toda a agricultura, mas boa parte já da agricultura já trabalha muito com aquelas sementes estéreis e tudo mais, ou com a cultura de tecidos. O fato é que uma planta sem nenhum micro-organismo também é uma planta muito suscetível a qualquer doença. Então, é preciso a gente, de uma certa forma, garantir que os micro-organismos que vão primeiro colonizar essa planta são micro-organismos benéficos, os chamados endofíticos. Tá? Então, como que esses micro-organismos acabam entrando? Pelas aberturas naturais que a planta tem, né? Pelas raízes, pelos estômatos, se tiver algum ferimento, né? E outras entradas aí. E a colonização vai
começa pela raiz, passa ali para o caule, passa para os ramos, para as folhas, para a flor, para todos os tecidos da planta. Então, existe uma colonização sistêmica nessa planta. Próximo aí, por favor. Só para a gente entender um pouquinho como que eu vou trabalhar com esse micro-organismo. Então, eu tenho uma planta lá, aí vou pegar as partes dessa planta. Então, raiz, caule, folha ou flor, né? Eu faço um processo de asepsia, utilizando álcool 70%, utilizo um hipoclorito, também a 4%, e utilizo novamente um banho em álcool e depois em água. E coloco esse micro-organismo próximo. Próximo, pode passar o próximo. Tinha dado uma congelada aqui. Aí eu posso passar esse micro-organismo com uma placa com meio de cultura. O meio de cultura é um meio de cultura específico. Vão crescer vários micro-organismos. Eu vou purificar esses micro-organismos. Purificar às vezes nasce 30, 40 micro-organismos numa placa. Eu vou fazer trabalhando para que ele fique único, né? O que a gente chama de cultura pura. Uma vez que ele é considerado uma cultura pura, eu armazeno ele nesses tubinhos de ensaio com meio de cultura, e ele é o micro-organismo que eu vou fazer meus inúmeros testes, para o que eu estiver testando. Então, por exemplo, se eu estiver numa área em que essa área está degradada com ferro, eu vou ver aqueles que possuem capacidade de solubilização de ferro, tá? Como que ele consegue retirar o ferro do meio de cultura. E, a partir dali, eu vou fazendo uma seleção dos micro-organismos mais competentes, né, com essa característica. E aí eu faço essa seleção e depois reproduzo isso numa quantidade baseado na área que eu vou aplicar isso e saio disseminando esses micro-organismos por aquela área contaminada. Vamos para o próximo? Esse processo aí, por exemplo, que eu estou falando para vocês, é o de biorremediação. Então, aqui, eu estou mostrando para vocês, né, o que seria, mais ou menos, a colonização dos micro-organismos, na parte de cima aí, a colonização dos micro-organismos na raiz, e ele entrando nessa raiz, né, e a partir desse momento, esse micro-organismo pode ser utilizado em diversas situações, como eu já falei lá atrás. Hoje, o que eu quero falar aqui é nessa terceira figura aqui, né, que é a PCR, o DGGE, o sequenciamento, que são as técnicas moleculares que deram um up aí na identificação dos micro-organismos. Então, elas foram estão sendo de grande importância, porque elas conseguiram aumentar, né, inúmeras vezes a identificação dos micro-organismos e dos gêneros que nós trabalhávamos. Porque antes, como eu falei para vocês, mostrando lá no isolamento, quando eu mostrei aqueles micro-organismos no tubo lá, às vezes vocês vão ver, eu trabalhava com 500 micro-organismos. Como você vai fazer a identificação de 500 micro-organismos baseado em estrutura fisiológica, baseado em estrutura morfológica do micro-organismo? Quer dizer, essas 500 micro-organismos aí eu vou precisar de pelo menos 200 alunos para fazer a identificação desses micro-organismos. E olha, o aluno tinha que ser muito bom, tinha que entrar na chave taxonômica, fazer... Então, super complexo. Então, por isso também que andou bem devagar a parte da identificação. Andou e agora está num processo mais acelerado, mas ainda não é o ideal, o processo de identificação dos micro-organismos. Então, também isso pode ser, sem dúvida, uma das questões pelas quais a gente conhece tão pouco aí os micro-organismos. Tá? Próximo. A utilização dos micro-organismos endofíticos, eles
existem, eles já são aplicados, né, como eu falei anteriormente, em várias situações. No aumento da produção agrícola, né, eu já havia falado, no aumento de resistência às doenças das plantas, né, principalmente as plantas comerciais, no manejo de pragas, né, no fixação, na fixação de nitrogênio também nas culturas do agronegócio, né, no aumento na formulação de tubérculos próximo, isso na área agrícola, né? Aí, na área da saúde também, né, na produção de toxinas, já falei, na produção de antibióticos, a gente tem um grupo chamado actinomicetos, que são fenômenos na produção de antibióticos, e boa parte desses antibióticos que nós temos hoje aí, compramos, provém deles, né? Temos a produção de outros fármacos aí, inúmeros aí, sem todos eles derivados, entre outros, né? Próximo. Tá, mas como que eu vou utilizar, então, esses micro-organismos na recuperação de áreas degradadas? Beleza. Normalmente, o que a gente faz, né, quando a gente está com uma área degradada, é fazer a revegetação. Acontece que as plantas, né, mesmo aquelas mais específicas e mais estudadas para fazer o trabalho de revegetação, muitas vezes elas sofrem consequências, porque o ambiente é tão hostil que nem assim as plantas conseguem sobreviver. Então, e quando sobrevivem em quantidade pequena. Então, a gente precisa, de uma certa forma, dar um suporte, e a microbiologia, baseado no conhecimento dos micro-organismos endofíticos, consegue ajudar bem, né? A primeira delas é tentar fazer a colonização dessa planta com aqueles micro-organismos que normalmente a gente encontra no ambiente em que ela está, né? No ambiente de Mata Atlântica. Eu vou lá, conheço esses micro-organismos. Se eu estou fazendo mudas, eu tento fazer as mudas e que essas mudas consigam ter, pelo menos em parte, esses micro-organismos que estavam lá naquele solo de Mata Atlântica e que penetraram para o interior dessa planta. Além disso, aí eu acabo usando vários conhecimentos da agricultura, né? Que é fazer uma associação micorrízica, né? Ou seja, uma associação com fungos micorrízicos. Essa associação tem por base a planta da proteção e nutrição para esses fungos, né? E esses fungos, por outro lado, eles, através de suas hifas, né, que são como se fossem os prolongamentos, né, da raiz, eles conseguem absorver o alimento em locais mais distantes que a raiz da planta não conseguiria. Então, essa associação é uma associação muito utilizada dentro da agricultura e que poderia trazer também um grande benefício em áreas degradadas. E para frente eu já vou provar e mostro que isso já tem sido usado. Então, essa é uma das técnicas que devem ser utilizadas nessas mudas de revegetação que possam ser introduzidas aí em áreas degradadas. Uma outra é a questão do antagonismo, em que os micro-organismos endofíticos vão dar proteção a essa planta, já por estarem lá dentro, e também é interessante que próximo desses micro-organismos aí se coloque, né, se possível, alguns micro-organismos que nós chamamos que estão tentando ali modificar um pouco aquele ambiente, e que eles consigam trazer o que a gente chama de antagonismo, ou que eles consigam eliminar principalmente aqueles possíveis patógenos daquela planta naquele ambiente. Então, isso também facilita bastante a estabilidade da planta no local. Esses micro-organismos endofíticos também, eles são excelentes produtores de fito-hormônios. Então, a seleção, isso eu faço uma seleção em laboratório, principalmente de micro-organismos produtores de ácido indolacético, esses micro-organismos devem ser colocados e com total condição de penetrar como endofíticos, que eles vão ajudar e muito no crescimento, vão acelerar o crescimento dessa planta
fazendo com que ela se torne mais estável num período mais curto. Tá? Então, extremamente importante também essa seleção de micro-organismos aí no laboratório e, posteriormente, a inoculação nessas plantas. Possível também de colocar fixadores de nitrogênio, né, se essa planta tiver condições e tiver essa associação pré-determinada, se fazer uma associação de fixadores de nitrogênio nessa planta. E, óbvio, também existem alguns micro-organismos na solução que são solubilizadores de fósforo. Então, também importante ter uma seleção desses micro-organismos com esse potencial e colocar nesses ambientes. Então, você faz mais ou menos assim uma proteção ou uma planta um pouco mais robusta para encarar aquele ambiente totalmente hostil que ela vai presenciar ali de início. Tá? Próximo, por favor. Então, aqui é uma foto mostrando uma muda que vai ser colocada em uma área degradada. Essa parte branquinha que está aí, vocês estão visualizando, são os nódulos, né? São bactérias fixadoras de nitrogênio que vão contribuir bastante para o crescimento dessa planta. Ou seja, ela vai ser uma muda que possivelmente a estabilização dela no ambiente vai ser muito mais certeira do que se ela não tivesse essa associação aí já definida. Então, isso se conseguiu já fazer ali no viveiro, já está levando essa muda com esse potencial todo aí para a área degradada. Próximo. Tá, eu vou mostrar um caso agora aqui para vocês, né? Que, na verdade, foi um trabalho feito por uma aluna, pela Emanuele Pili da Silva, agora em 2020, uma tese de doutorado, que foi tentando recuperar um solo, né, que foi oriundo de uma atividade de mineração em Santa Catarina. Então, o solo estava totalmente comprometido no aspecto físico, né, químico e até mesmo biológico. E o trabalho dela mostrava exatamente a utilização da revegetação com a planta bracatinga, né, que é a Mimosa escabrella. E essa planta, né, ela já é uma planta conceituada na recuperação de áreas de preservação permanente, porque ela já aguenta, tem uma certa, ela é de Mata Atlântica, mas ela já tem uma certa resistência a essas atividades mais relativas a essas áreas degradadas, né? Próximo aí, por favor. Então, o que foi feito? Eles fizeram a utilização de micro-organismos com capacidade de realizar a promoção do crescimento da planta. Tá? Então, eles fizeram uma série, testaram mais de 100 micro-organismos e chegaram ao resultado que esses dois gêneros, o gênero Bacillus e Coenobacillus, eram promotores de crescimento da planta, né? Além disso, eles possuíam uma capacidade de solubilização de fosfato inorgânico de 58% e produção de ácido indolacético de 66%, ou seja, que também são hormônios de crescimento. Então, eles deram, né, vamos falar assim, capacitaram ainda melhor a planta para que ela fosse para a região e para que tentasse sucesso lá na recuperação dessa área. Próximo. Então, essa foto, não sei se é a foto exatamente de lá, mas é uma foto que eu acabei achando num artigo que falava de Santa Catarina e mais ou menos, mas seria mais ou menos esse o estado, né, em que a área estava lá inicialmente. Eu só não sei se foi exatamente nessa área que ela trabalhou, mas aí, nesse trabalho que eu vou apresentar a foto seguinte para vocês, mostra já o processo de revegetação, também utilizando micro-organismos produtores de crescimento
na Bracatinga. Próximo, por favor. Então, essa é a mesma área, só que passados 2 anos de trabalho, de revegetação. Então, foi um aspecto que eu achei fundamental, fabuloso, passado ali 2 anos já de como que a área começou a já dar alguns sinais de recuperação. Dentro disso, foi utilizado um grande número de micro-organismos nessa área para o processo de biorremediação. As plantas foram utilizadas sempre com essa intenção de colocando produtores de crescimento, né? Micro-organismos produtores de crescimento, alguns fixadores de nitrogênio e por aí vai. Tá? Então, é até animador a gente olhar uma foto do antes e do depois disso e dizer que a coisa aconteceu de uma maneira bem interessante. Próximo. Bom, isso é um pouco que eu mostrei para vocês, bacana, porque a gente vê muito o aspecto do que já está sendo feito, né, do que tem sido feito, mas eu vou falar um pouquinho agora do meu trabalho e de algumas conclusões, não é nem que eu tirei, não foi nem no trabalho, mas a vivência me traz, em que a gente está pecando muito ainda por não estar utilizando mais essa microbiologia ambiental dentro da área de degradação de área, na recuperação de áreas degradadas. Então, só para a gente entender um pouquinho, meu trabalho de doutorado, eu trabalhei com planta de mandioca de Manacapuru, tá? De algumas reservas indígenas de Manacapuru, no Amazonas. No Monte Pascoal, também na Bahia, eu fiz coletas, também onde havia populações indígenas. E no Portal do Paranapanema, onde tinha plantios e era um assentamento de sem terras, que era a produção anual deles, né? Estavam com plantio constante. Então, eu fiz a comparação desses 3 ambientes, né, no trabalho, para exatamente qual que era. Eu estava no projeto Bioma de São Paulo, o interesse maior nosso era ver qual que era a biodiversidade existente nesses diferentes locais, fazendo uma coleta. O mecanismo pelo qual eu identifiquei os micro-organismos, eu passei por todo aquele processo de isolamento, faz a purificação do micro-organismo, e aí eu colocava num aparelho chamado MIDI, que ele compara a parede celular, né, o que tem de gordura, né, de lipídios na parede celular de cada bactéria. No caso, eu trabalhei só com bactérias, tá? De cada bactéria, e através dessa similaridade, né, entre as paredes celulares, em termos de lipídios, ele dá a comparação, a identificação dos micro-organismos. Isso é tudo comparado num banco de dados e é até um processo, não é tão fácil de fazer, mas é bem mais fácil que identificar morfológico ou bioquimicamente. Próximo, por favor. Então, assim, passando assim para os resultados já direto, eu trabalhei com 482 isolados, sendo 137 bactérias que eu consegui identificar através dessa técnica que eu falei para vocês, e 45 delas eram da Amazônia, 46 de São Paulo e 46 da Bahia. No total, eu tive 48 espécies e 27 gêneros diferentes. Próximo. Então, aqui foram os gêneros, né, que eu consegui identificar como um todo. Então, eu tive, assim, Acidovorax, Acinetobacter, bacilos. O bacilos é uma bactéria importantíssima para o microbiologista, tá? Porque elas são produtoras de
de endosporos, que é um esporo de resistência, e elas sobressaem principalmente em áreas perturbadas, áreas com degradação ambiental, elas seriam um bioindicador fantástico para essas condições. Aí tive Brachibacterium, Bradyrhizobium, né? Aí já é outro indicador, que o ambiente está, o solo está tendo algumas interações, tá? O solo é um indicador que o solo não está tão ruim. Breve bacilos, Burkholderia, enfim, todos esses. E tive também Escherichia coli, depois eu até explico o porquê de Escherichia coli e salmonella presente nessas amostras. Próximo. Tá. Então, veja só, no Amazonas, eu tive eu acho que 13 gêneros, né? Se eu não estou enganado aqui, eu tive 13 gêneros diferentes. Foi aonde eu achei a maior biodiversidade no trabalho. E bacana também que oscilava, você procurava o micro-organismo, muitas vezes tinha micro-organismo que estava na folha, estava no caule, estava na raiz, né? Então, havia uma dispersão dos micro-organismos de uma maneira quase que total, né, em alguns gêneros. Outros você só achava nas folhas, outros só no caule. Mas é interessante que, tendenciosamente, esses micro-organismos estavam na parte mais superior da planta, né? Isso que é uma observação importante. Isso indica muito que é um ambiente de uma estabilidade maior, né? Ou seja, os micro-organismos estão conseguindo chegar nos outros tecidos. Tá? Próximo, por favor. Aqui é a continuidade, né, dos gêneros, ainda da Amazonas. Pode passar o próximo. E na Bahia, né, seria o segundo lugar onde eu encontrei também um grande número de micro-organismos. Essa coleta foi feita bem ao lado de uma aldeia indígena, né, bem próximo de uma aldeia indígena, e também uma estabilidade interessante, mas a gente passa a observar aqui que grande parte dos gêneros eles aparecem muito mais na raiz, ou seja, já existia alguma pressãozinha lá antrópica, né, daquele ambiente, se a gente poderia falar assim, ou uma pressão, né, no cultivo, alguma coisa do gênero, indicando alguma instabilidade ali ambiental próximo àquele local de coleta. Próximo. Tá. Aí eu fiz uma comparação, né, entre somente as espécies encontradas do gênero Bacillus no estado de São Paulo, do Amazonas, da Bahia. Eu acho que próximo para mim, eu acho que eu devo ter colocado uma ordem errada aí. Ah, não, coloquei não. Então, tá. Mas aí, pessoal, o estado de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, eu tive 2 gêneros, basicamente Bacillus e Paenibacillus, que é uma derivação do Bacillus. Isso quer dizer o quê? O local lá, como era de cultura recorrente e tudo mais, quase não tinha, só estava sobrevivendo mesmo o Bacillus, que é esse micro-organismo com uma alta resistência às condições de estresse, né? Então, a comparação em termos de biodiversidade em ambientes antropizados, né? Antropizados, é isso mesmo, era muito maior aqui em São Paulo do que tanto na Bahia como no Amazonas. E aí eu fiz até uma comparação aqui, dá para a gente ver bem pela presença de bacilos, né? Olha as espécies de bacilos que eu tive. Bacillus cereus, Bacillus anthracis, não sei se quem lembra do problema do Bacillus anthracis lá atrás, que mandaram para o presidente dos Estados Unidos. Bacillus megatherium, Bacillus thuringiense, Bacillus lentimorpho,
quer dizer, quase todos aqui são só gêneros de bacilos que eu encontrei em São Paulo. Você pega no Amazonas, tem também, mas bem menos, e na Bahia também. Então, esse indicativo, esse slide aqui, mostra bem o que é um ambiente perturbado e como que os micro-organismos podem ser um excelente bioindicador de perturbação ambiental, tá? Que é uma coisa que a gente pouco trabalha dentro como bioindicadores, né, de questões ambientais. Então, o trabalho mostrava bem isso, não era o foco do meu trabalho, como eu falei para vocês, era falar da biodiversidade, mais a identificação e entregar para o projeto Bioma na época, mas eu trouxe também essa parte, como que os micro-organismos podem ser bons bioindicadores dessas situações. Tá? Próximo. E eu trago exatamente isso. Os micro-organismos eles podem ser bioindicadores de degradação ambiental em diversas situações, como poluentes do ar, né? Você utilizando principalmente leveduras. Neste caso aqui, não seria exatamente um caso relacionado a micro-organismos endofíticos, e sim aos micro-organismos que aparecem no ambiente, mas é interessante se ter isso, esses micro-organismos como bioindicadores. Você quer ver se uma cidade está tendo já perturbação ambiental, é só fazer coleta de determinados de Sporobolomicetes, que é uma levedura, no centro da cidade. Você vai conseguir extrair, principalmente de ipês, poucas, isso é uma levedura, poucas leveduras você vai conseguir. Se você vai para uma região mais afastada, onde tem menos monóxido de carbono, você já consegue extrair dióxido de carbono e de enxofre, né? Você já consegue extrair, recuperar esse gênero das folhas. Então, isso é um indicativo fundamental de poluição do ar. Próximo. E do solo, né, como eu falei para vocês, o bacilos é um indicador excelente, né, mas existem vários outros. Eu não trouxe aqui porque eu já falei bastante para vocês sobre o bacilos, mas quando você começa a isolar só bacilos no seu meio de cultura, quando começa a prevalecer só a presença de bacilos ou de outras bactérias que produzem esporos, já desconfie. Então, assim, bom, está tendo uma seleção muito grande aqui e esses micro-organismos não estão conseguindo sobreviver. Só para a gente ter uma ideia como que é isso, o micro-organismo endofítico, em termos evolutivos, ele é um micro-organismo muito menos evoluído do que o bacilos. Por quê? Eles não sabem lutar. Então, eles procuram o quê? Vou me esconder dentro da planta, vamos fazer uma troca vamos fazer aí uma associação, né, benéfica, se possível, mas eu não consigo. Se eu for lá para o meio do solo, eu vou apanhar, tem um maluco lá e vou desaparecer rapidinho. Então, isso é um mecanismo de fuga desses micro-organismos. Essa evolução aí, no caso, para ser um endofítico. Eu acho que acabou. Mais um. Isso mesmo. Bom, gente, é isso. Agora, deixo aí a cargo do professor Magela. Ô, Manel, obrigado aí pela contribuição. Eu já tenho algumas perguntas aqui para fazer para você e depois eu abro espaço para a turma aí. Primeiro, como eu destaquei no início, né, a importância da restauração, da recuperação de áreas degradadas para a conservação, né? A gente está seguro que mais do que apenas conservar o que sobrou, a gente precisa recuperar esses 16%, ou parte desses 16%, até para diminuir a pressão sobre o que restou, né, sobre as populações naturais que restaram. Mas, por outro lado, a primeira questão é que eu não conheço, né, o professor Saraiva estava até, no momento que você saiu para pegar água, chamando atenção para um programa que parece que tem numa das nossas unidades, Rio Pomba, depois o Saraiva vai poder falar, mas, de qualquer forma, eu não conheço
embora você citou aí o caso de Pontal do Paranapanema, que eu conheço relativamente bem, um programa de muito sucesso do Instituto de Pesquisas Ecológicas com o Movimento Sem Terra, né, e que conseguiu trazer os assentados como aliados, sobretudo para fazer corredores ecológicos ali naquela região onde ocorre o mico-leão preto, né? Então, uma espécie muito importante e endêmica daquela região. Conheço também um ou outro caso lá em Guaraqueçaba, mas normalmente onde tem uma matriz já muito sólida, então você tem um consórcio da indução humana com uma recuperação natural. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não consigo perceber a nossa habilidade ainda em recuperar grandes áreas, né? Então, a gente às vezes tem sucesso em programas localizados, assim, né? Ou numa extensão relativamente pequena. De onde você acha que vem essa dificuldade da gente aplicar essa tecnologia ou esse conhecimento já produzido para que a gente tenha realmente sucesso na recuperação de áreas grandes, né? E aí, vou emplacar logo o segundo comentário que eu queria fazer, que é exatamente você acabou dando um exemplo muito precioso, que é a questão das minerações, né? De áreas abandonadas por minerações. Porque esse é um grande desafio, né? Porque não existe mineração sustentável, mas, de qualquer forma, fica um passivo ambiental bastante grande, que a gente também não tem tido grande sucesso em larga escala, né? A gente tem alguns exemplos positivos, como que você mostrou, mas ainda é um desafio. Então, a questão é essa: de onde você acha que vem esse desafio ou essa dificuldade da gente restaurar grandes áreas, sobretudo em áreas tropicais? Sim. Eu penso o seguinte, na verdade, a gente está está bastante desorganizado, não é nem em conhecimento, mas em organização no sentido até mesmo de ter empresas direcionadas a isso. Empresas que eu digo assim, gente que faça somente isso. Então, hoje, esse conhecimento ele está muito na mão, por exemplo, dos pesquisadores, mas ele ainda não foi para uma escala industrial. O que a gente vê? Hoje, principalmente quando você tem um derramamento de petróleo muito grande, que é mais ou menos o mesmo mecanismo que eu vou citar, porque o pessoal chega e manda, né, aquele monte de bactéria lá para ir degradando as moléculas do petróleo, etc. e tal, e fica naquilo. A gente não passou disso. Na área ambiental, eu entendo o seguinte: a gente tem condições hoje, por exemplo, produção de grande quantidade de micro-organismos, isso é perfeitamente possível, né? Sem dúvida nenhuma, em concentrações que seriam as concentrações ideais. Então, eu não sei em relação ao custo-benefício, que é uma coisa que a gente precisava trabalhar melhor isso, a viabilidade custo-benefício, mas em termos de condições de fazer em grandes áreas, eu assim arrisco a me dizer com quase que toda certeza que sim, é possível, desde que tenha gente especializada nisso, tá? Que é fazer ir lá, olha, a gente está conseguindo reduzir a quantidade do metal tal. Por que tá? Quanto tempo a gente reduziu isso? Foi em um mês? Foi em 2 meses? Foram em 5 meses? Então, assim, muitas vezes o que tem também acontecido, que eu tenho visto algumas coisas dentro de biorremediação, é que o pessoal começa a fazer e passa de 5, 6 meses e abandona. Então, os resultados não chegam lá na ponta. Então, esses são alguns entraves realmente que nós temos, e a preocupação que você tem também é a que eu tenho, porque em áreas pequenas eu sei que isso é possível. Em protótipos, em laboratórios, tranquilo. Em área grande é um desafio mesmo, mas eu acredito não, eu tenho certeza que se bem organizado, bem montado, bem estruturado em termos como uma empresa mesmo, isso seria possível, sim. Eu acho que talvez essa distância que a academia tem do setor industrial, né,
tecnológico seja um entrave e ainda sejam técnicas caras, né? Nós temos aí os casos do rompimento das barragens aqui em Minas Gerais e que a gente não consegue ter, volto a dizer, a gente tem sucessos pontuais, né? Mas se você pegar a barragem que estourou em Cataguás há mais de 20 anos, né? Ou 15 anos, até hoje o solo nunca foi recuperado. Então, de fato, a gente ainda trabalha com esse desafio que é essa aproximação da tecnologia produzida nas universidades para ser aplicada, de fato, pela sociedade. E em Juiz de Fora, eu não lembro, foi um papo muito rápido, um professor falou assim, você não quer trabalhar com a parte de biorremediação e, Mariana, a gente tem um recurso. Eu falei, eu quero, né, lógico. Estava bem no auge já o acontecimento. Depois ele falou assim, o recurso foi reduzido. Então, assim, essas coisas também são as prioridades, né, na recuperação ou nesses estudos, elas ainda também não são ainda, vamos falar, as de ponta, né? Tem isso também, porque eu acho que era uma oportunidade ímpar para se fazer um trabalho desse ali em Bento Rodrigues. Vários exemplos que a gente poderia aplicar, né, na verdade. Mas vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma questão e contribuição aí a dar? Não? Já temos aqui várias manifestações, que bom. Mas vamos lá. O Zé Emílio. O Zé Emílio já colocou uma pergunta aqui, você quer responder? Tá. Sobre esses micro-organismos eficientes, na verdade, é um pool de micro-organismos, né, que nós temos. Hoje, eles são muito utilizados na agricultura, né, como seriam uns estabilizadores daquele ambiente. Eles também poderiam ser utilizados, eu acredito, que na questão das áreas degradadas, tá? Não sei se eles iam ter já o mesmo sucesso que tem na agricultura, né? Porque hoje já existem, principalmente o pessoal da agroecologia tem trabalhado muito com esses micro-organismos, e já tem os resultados já bem consolidados. Eu não, até onde eu estudei, nunca vi ninguém fazendo isso com áreas degradadas. Posso até dar uma olhada depois. Mas eu acredito não, é possível sim de utilizá-los. Mal não vai fazer. Guilherme, por favor, Guilherme. Boa noite a todos. Boa noite. Manuel, parabéns pela apresentação, tá? Obrigado, Guilherme. Minha pergunta é a seguinte, no caso desses micro-organismos endofíticos, né, eles podem ser prejudiciais à saúde humana? Não. Esses micro-organismos, Guilherme, eles já possuem vários estudos sobre isso, tá? Normalmente, eles não conseguem, tirando os tais dos bacilos, mas aí é um caso específico, normalmente eles não sobrevivem a mais que 32, 33 graus. Né? Normalmente a temperatura deles é aí próximo de 32, 33 graus. Mas desses micro-organismos todos aí, que a gente tem trabalhado, até mesmo em agricultura orgânica, né, quando se tem, a gente faz o trabalho lá com eles, não se consta absolutamente nada de micro-organismo patogênico. Entendi. Obrigado. Né? Flávio, fica à vontade. Eu acho que o Ederson tinha levantado a mão também antes. Não? Sim, eu levantei. Mas pode falar. Coloquei ele aqui na sequência, Flávio. Fica à vontade. Beleza. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Primeiramente, obrigada e parabéns, Manuel, pela palestra. Obrigado. Há alguma maneira de
de incentivar o crescimento desses micro-organismos endofíticos no processo de recuperação de áreas degradadas. E a outra questão é o seguinte, quando se fala no nitrogênio, logo se lembra das leguminosas, e no processo de recuperação de áreas degradadas, elas são utilizadas no início, né, do projeto. Esses micro-organismos endofíticos, eles estão presentes também nas espécies clímax, na recuperação de áreas degradadas, e se sim, eles são mais presentes no estágio inicial ou nesse estágio final? Ótimo. Não, então, vou começar pelo finalzinho da sua pergunta. Eles estão, sim, tá? Estão presentes na verdade, esses micro-organismos, eles começam a colonização imediatamente. Você colocou uma muda no solo, se ele já não tiver com alguns micro-organismos já vindo da própria semente, imediatamente ali vai ter a colonização desses micro-organismos, tá? É óbvio que para isso ele tem que ter habilidade, ele tem que ter evoluído. Nas espécies clímax, que é exatamente isso que eu falo, que é um dos trabalhos assim que eu acho que estou querendo fazer por aqui, é exatamente ver quais são esses micro-organismos que estão nessas áreas, nessas plantas que estão mais estabilizadas, né? Qual que é essa... Porque até então, eu te mostrei, eu só trabalhei com parte agrícola. Eu quero trabalhar com esses micro-organismos, com algumas espécies, principalmente para eu ver qual que é essa biodiversidade. Ela bate muito com a biodiversidade da área agrícola ou ela é totalmente diferente? Porque, se for, é um trabalho excelente que precisa ser divulgado, porque daí você já está falando, né, mesmo da questão de bioindicador da área preservada, né, em termos de diversidade, mas também de espécies novas, né? É um trabalho completamente diferente. E esses micro-organismos, será que eu posso, qual que seria a função deles em possíveis mudas que vão ser levadas ao campo para áreas degradadas? O que eu posso utilizá-los deles? Tá? Então, essa é a pegada, tá? Então, respondendo, existe sim, tá? Eles estão presentes em toda a época da planta. É óbvio que, com o tempo, pode ter alguma sucessãozinha lá de espécies diferentes. E a outra que você falou era sobre o nitrogênio, né? Que se é colocado bem no começo. Sim, isso daí é quando você está preparando as mudas para levar para o campo. Aí você tenta levar as melhores condições possíveis para essa muda, tá? Para que ela possa se estabilizar, né? Estabelecer naquele ambiente com mais rapidez. Então, a fixação de nitrogênio é de suma importância. Eu não sei se faltou mais alguma coisa. Eu tinha perguntado também se há alguma maneira de não incentivar, eu esqueci a palavra, mas de melhorar, na verdade, a população, enfim, o crescimento. Estimular, né, Flávia? Isso. Estimular o estudo ou... Eu acho que o que ela está querendo saber, Manuel, se existe alguma forma de você estimular o crescimento e a produção desses micro-organismos já no campo. Sim. Então, uma vez que você colocou, não é isso, Flávio? O procedimento é o seguinte, porque eu acho que isso aí ficou um ponto vago na apresentação. Quando eu isolo esses micro-organismos, eu consigo reproduzi-los em quantidades maiores, tá? Então, eu pego uma bactéria, eu faço um inóculo de 1 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻8, isso em laboratório. Ah, mas como você vai levar isso? Você vai jogar lá, espatifar lá? Não. Eu vou depois usar algumas tecnologias de peletizar esses micro-organismos, fazer em forma de pó, alguma coisa, e para aí sim eu distribuir nessa área degradada. Então, é nesse sentido. Para isso que eu preciso conhecer qual é a finalidade que eu estou colocando lá. Estou colocando esse micro-organismo com a finalidade de degradar o metal pesado que está lá? Então, beleza. Estou colocando esse micro-organismo com a finalidade
dele ser um fixador de nitrogênio para as plantas que eu vou colocar lá, apesar das plantas, isso eu posso fazer nas mudas, mas eu quero aumentar essa quantidade de fixadores, eu posso colocar como um micro-organismo que vai ajudar no crescimento das plantas, vai ajudar na quebra de matéria orgânica, enfim. Isso sim é possível, e aí é tudo em laboratório. Mas aí entra a pergunta do professor Magela. Como que você faz isso? Em laboratório, em universidade, impossível. Você tem que ir para uma escala mais industrial, né? Beleza, obrigada. Né? Beleza, eu acho que o Ederson tinha uma pergunta também, Ederson, por vontade. Isso. Na verdade, é meio que uma experiência de trabalho mesmo. Boa noite, pessoal. Manuel, muito legal a apresentação. Fiquei pensando em algumas experiências que eu vivenciei no local onde eu trabalho. Eu trabalho no Parque Estadual, aqui em Minas. E aí eu lembro que quando eu cheguei, assim, meus primeiros dias de trabalho, eu pude experienciar uma situação de recuperação de uma área que tem no parque. E aí eu fiquei pensando, enquanto você estava apresentando, em algumas possibilidades. Né? Porque assim, eu trabalho para o Instituto Estadual de Florestas, e no passado ele foi assim, uma instituição bem relevante com relação à produção de mudas, inclusive para trabalhar nessa parte, né, de recuperação dentro das unidades de conservação. E daí eu acabei experienciando esse momento. Eu lembro que eles estavam recuperando uma área, e foram muitas mudas, e assim, o resultado foi assim, não foi legal, assim, muitas mudas não conseguiram sobreviver. Aí eu fiquei pensando primeiramente nessa questão do manejo, né, que acabou que foi incumbência de eu chegando, né, no local para poder fazer esse relato, finalizar o relatório. Né. Eu fiquei pensando nas possibilidades de por que aquelas mudas tinham morrido, assim. Aí, primeiramente, a gente chegou a uma conclusão, tipo assim, poderia ser um manejo, né, porque a partir do momento que você planta, e aí falta, às vezes, assim, fazer uma seragem em volta, fazer essa proteção básica. E daí, você falando sobre essa questão dos micro-organismos, eu fiquei pensando aqui que talvez, né, no processo de viveiro mesmo, né, da produção de muda, a possibilidade de inóculos, né, para garantir, quando você leva essas mudas para o campo, né, a garantir a sobrevida, né, ou até, igual o Flávio comentou, você poder potencializar o crescimento dessas mudas no campo, e aí você conseguir um resultado legal da recuperação. Aí foi mais nesse, só para compartilhar uma vivência, né, experiência que eu pensando. Aí eu não sei se é possível, não sei se é possível fazer um inóculo no campo, né? Isso eu peguei. E se é possível, como que você faz? É possível fazer um monitoramento, por exemplo, desses micro-organismos? Vederson, está um pouco baixo o seu áudio, eu não escutei muito bem, mas pelo que eu entendi, você está perguntando como faria o inóculo para essas plantas que poderia ser feito no viveiro, é isso? Isso. Aí, assim, eu pensei na possibilidade de fazer no viveiro. Aí a minha pergunta é possível fazer isso no campo, no momento em que você vai plantar as mudas? E se sim, existe uma maneira de monitorar, assim, essa microfauna, né, por assim dizer? Na verdade, pode falar fauna, né? Micro-organismos, mas, assim, essa população de micro-organismos? Tá. Assim, se eu não responder tudo, é porque eu entendi algumas coisas, outras não. Mas, assim, o que seria... Você consegue fazer todas essas mudas com essas qualidades que eu falei, com fixadores de nitrogênio, conforme eu mostrei, já inoculada com algumas bactérias promotoras de crescimento, enfim. Mas num ambiente que já está mais estabilizado assim, eu acredito que aí, não sei nem se é muito a questão da muda, tá? Mas se você já consegue levar essa muda com essas características, melhor. Mas, normalmente, precisava dar uma olhada, né? Essas bactérias, elas tendem a estar presentes nesses ambientes mais conservados, tá? As fixadoras de nitrogênio e até mesmo as produtoras. No entanto, isso existe uma relação muito íntima, né, de planta e bactéria. Não são todas também, não são todas as plantas vão receber bactérias e vão aceitar como fixadoras de nitrogênio. Precisa ver
se elas realmente possuem essas características, se elas têm essa associação desenvolvida, tá? Então, muitas vezes a gente fica querendo achar, e aí é até um desafio para quem trabalha na área, de procurar as bactérias, porque eu citei Bradyrhizobia, esses são consolidados na agricultura. Para as plantas que a gente quer ali, talvez a gente tenha que fazer um trabalho um pouco mais íntimo. Qual que é a associação que essa planta exige? Às vezes não é, ela tem fixadora de nitrogênio lá, tranquilo. O problema dela é o outro. E aí pode ser, por exemplo, uma produção de algum fito-hormônio, alguma coisa assim, pode ser uma solubilização de algum metal pesado. Precisaria ver exatamente o que seria essa planta e como que a gente poderia colocá-la, como que a gente poderia melhorar essas mudas na estufa, né? Não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim, Manuel. Perfeito, obrigado. Beleza, era só passar a palavra para o professor Saraiva, com vontade. Oi, pessoal, boa noite aí novamente. Queria parabenizar aí o professor Manuel pelo belo trabalho aí que apresentou para a gente. Eu queria fazer uma reflexão, né? Uma reflexão, assim, partilhar com vocês a reflexão de uma pessoa que é, né, ignorante aí nessa área, né? Eu, como sociólogo, tenho conhecimento aí desses micro-organismos extremamente baixo, né? Mas algumas falas aí do professor Manuel me fez remeter, né, a coisas que eu tenho visto, lido, né? Aí comentou a questão da mineração, até mandei para o Magela aí um link, né? Porque eu vejo que essa é uma área que, se a gente tiver juízo, né? Juízo como humanidade, como sociedade, né, de caminhar corretamente aí para o caminho da sustentabilidade, eu acho que essa é uma área assim, extremamente promissora, né? Porque você está falando em produção industrial, larga escala, etc., né? Eu tenho visto reportagens aí, ano a ano, do crescimento desses laboratórios, startups que iniciaram principalmente na Exalc, né? Lá em São Carlos, e que estão, assim, são as startups mais valiosas hoje em dia que se tem aí, lançando IPO, caramba. E está havendo uma procura. O crescimento, né, que a gente vê dessas empresas é uma coisa absurda. E agora, com esse encarecimento, então, dos fertilizantes, né, eu acho que vai tomar um impulso ainda assim, né, muito maior. Né? E por esse lado, né, a gente tem um lado comercial muito pesado que vem aí, que pode vir, né, se a gente continuar cobrando das mineradoras, por exemplo, essa recuperação de áreas degradadas, de todos esses desastres que eles causam aí, e mais quando a área já é naturalmente recuperada, aquelas que já fazem o correto, né, já pode preparar essa entrada, né, da recuperação. E assim, eu tinha feito um comentário com o Magela a respeito de um projeto que o Campos do Pomba participava, que é um projeto em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, através do Banco Interamericano e com uma outra global, não sei o que lá, não sei se é ONG, se é empresa, ou um órgão de financiamento, não sei. Eu não sei nem como é que está esse projeto agora, né? Mas, assim, eu acho que estou falando isso porque eu acho que cada vez mais procurar essas fontes, né, de financiamento vão proporcionar que essa produção em larga escala aí que você está falando aconteça, porque é de fundamental importância. Né? Assim, eu acho que é um caminho sem volta isso aí. Né? A questão é como adaptar, né, vamos dizer assim, a economia de mercado e as cadeias produtivas e se colocar no mercado. Acho que a questão é mais essa. Porque eu acho que a tendência é cada vez ter uma procura e vai baratear. E vai baratear cada vez mais. Então vamos procurar. Vai acabar tendo um mercado enorme.
Então, é só essa reflexão que eu estava fazendo aqui. Não, mas é excelente, porque realmente é isso mesmo, é um caminho sem volta, a palavra é essa. Hoje a agricultura, ela está migrando passo a passo, mas ela está saindo totalmente, né, dos produtos químicos. Ela ainda arruma algumas brechas para jogar químico e um pouquinho de biológico pelo meio, mas ela tá pulando por completo, saindo da questão do produto químico, e a agricultura hoje exige basicamente uma agricultura voltada ao tratamento, né, das doenças com produtos biológicos. Então, assim, esse é o filão do mercado do agrobusiness aí nos próximos anos. E vale lembrar aqui, né, uma passagem minha, isso lá ainda era estudante de iniciação científica, e eu trabalhei, fiz minha iniciação científica no Instituto Agronômico de Campinas. E tinha lá, né, na época áurea lá dos citros, tinha uma semana, que era a Semana da Citricultura, em que era assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta até 3 horas se falava em produtos químicos. Das 3h30 às 5 se falava em produtos biológicos. E assim, falava para quem? Para ninguém. Né? Todo mundo ia embora, curtir. Hoje não, hoje a realidade é outra, completamente diferente. Está quase que invertido aí o papel, está mais ou menos 50, tomou um lugar de destaque dentro da agricultura. E dentro da área degradada, né, eu acho que a gente tem tudo para começar e deslanchar com isso. A UFLA já está pondo os dedinhos de fora em relação a isso. Eu já tenho alguns trabalhos, mas principalmente na microbiologia de solos, lá ele já tem alguns trabalhos, mas o pessoal vai crescer muito nesse sentido aí. Eu acho que dentro das questões de área degradada, a microbiologia vai ser muito importante. E outra coisa, eu não falei aqui, mas cepas, um micro-organismo daquele com utilidade, aquilo lá vale ouro. Vale ouro. Um negócio assim, se você tem um lactobacillus aí que regula a flora intestinal, imagina o que você não faz, né? Então, se você tem um micro-organismo que ele é eficiente na quebra de um determinado metal pesado que é oriundo das atividades de mineradoras, né? E você consegue realmente resolver o problema lá, eu acho que é um negócio sensacional, importantíssimo. Isso mesmo, eu acho que vai ser assim, isso aí vai atrair muito dinheiro. Para quem então está interessado em atrair projetos, instituições que queiram trabalhar com projetos internacionais, isso aí é uma mina de ouro, né? Mina de ouro. Sem dúvida. Se tiver uns bons projetos e quiserem me colocar, eu estou dentro. Fala com o Magela aí, ele que é o homem agora. Rapaz, eu ia te perguntar, Manuel, assim, eu trabalhei com protozoários há alguns anos, né, no primeiro doutorado que eu não concluí, e eu me lembro, isso foi em 2004, como o laboratório que eu trabalhava descobria novas espécies. Inclusive, uma das espécies novas foi descoberta a partir de uma coleta minha, do trabalho que a gente fazia no Rio, em Além Paraíba, que é a minha cidade natal. E aí eu queria te perguntar isso, se vocês também não acabaram descobrindo na sua coleta alguma espécie nova, porque como não há muitos estudos e às vezes os locais são muito pouco explorados, os micro-organismos, né? Se você não teve essa experiência também. Eu tive, na verdade, aquele programa ele tem uma biblioteca, um banco de dados. Então, o que não está lá dá como não identificado. Aí, isso aí foi até uma coisa que eu queria explorar, meu orientador não deixou. Falou, não, chega, não vai acabar isso aqui nunca. Nós, acho que ficaram uns 10 ou 12 micro-organismos que dava sempre como não identificado, mas eu repeti eu acho que 6 ou 7 vezes
a tentativa de identificação. Então, esses micro-organismos não estavam na base de dados lá, então dava para não identificar. Aí eu teria que ir para outras, fazer com outras bases, fazer talvez através do PCR. Se não encontrasse no PCR, ia para a morfológica, né? Para tentar, com certeza, sairia algumas espécies diferentes. Mas eu acho que eu preciso ver direitinho, eu acho que eu ainda relatei uma espécie diferente. Eu preciso pegar minha tese de novo, porque faz tanto tempo que eu não leio. Eu relatei uma espécie diferente. Provavelmente, quer dizer, não confirmei que era, mas eu dei indícios. Porque isso também é uma contribuição importante, né, para o conhecimento da biodiversidade, já que a gente conhece pouco, né, e eu me lembro que no laboratório era muito comum, tinha um pesquisador, acho que era falecido, que eu tive a chance de conhecer, um austríaco, o cara publicava uma espécie nova quase toda semana de protozoário ciliados de vida livre, né, uma coisa impressionante, como os micro-organismos de fato são pouco conhecidos, né, mas o cara tinha coletas até na Antártida, no deserto do Saara, ele coletava o mundo inteiro. Com isso, ele publicava, assim, literalmente, toda semana, praticamente, tinha uma espécie nova descrita por ele, porque era um grupo muito pouco estudado, né? Então, 3 ou 4 pessoas no mundo estudando isso. Então, a chance de você entrar nesse mundo, né, dos micro-organismos é uma oportunidade de novas descobertas sensacional. Sem dúvida. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Bom, então, Manuel, obrigado mais uma vez aí pela sua gentileza, pela contribuição. Foi muito enriquecedor aí para a gente conhecer um pouco desse trabalho tão importante que é, né, a base teórica para esse conhecimento que é o da recuperação das áreas degradadas, né? A gente tem esse desafio, né, para a humanidade, para as futuras gerações, e essa pesquisa básica, né, e aplicada, de certa forma, vai nos ajudar a superar essa crise planetária, eu espero, no futuro. Né? Professor Zé Emílio, fica à vontade. Bom, só para agradecer mesmo, né, Manuel, é bom a gente ouvir sempre sobre os micro-organismos, né, que realmente é um novo mundo, porque pela quantidade, né, como a gente já falou aí, né? Mas existe uma disciplina, né, como o Magé também comentou, que é a recuperação de áreas degradadas na pós-graduação. Essa disciplina, ela tem um foco, né, que pode ser um foco que sirva a muitos para pesquisar mesmo na pós-graduação. Então, acho que é uma chance para aqueles que estão começando, né, estão tentando buscar caminhos, eu acho que é um caminho bem interessante. Sobre isso, então, recuperação de áreas degradadas, né, agora pensando numa área protegida, né, você acha que seria muito mais fácil, muito mais interessante usar alguma espécie nativa, ou teria que ser alguma jamais estudada, alguma espécie exótica, ou seja, o ambiente ele já está impactado. Seria melhor colocar uma espécie que suporta aquele impacto, ou se colocaria uma espécie que, vamos dizer assim, já foi bem estudada, né? Para poder começar a verificar, né? Ou seja, vamos pensar no experimento, vamos pensar num trabalho, só nesse sentido, tá, Manuel? Obrigado. Sim. Então, professor, na verdade, a gente hoje trabalha com aquilo que a literatura tem citado, né? Que tem que ser adaptado melhor, que é também muito pouco. Então, a gente precisa trabalhar também outras espécies. Então, hoje eu indicaria o que a gente tem de concreto, né? Que são essas espécies que até a que eu citei aqui. Mas eu acho que vale muito a pena a gente fazer outros testes, buscar outras alternativas. Eu acho que esse é o diferencial que a gente teria aí em relação a isso, né? Por exemplo, poxa, tal planta, né? Ela reage bem, ela cresce bem, ela tem toda uma estrutura para ela ser utilizada em áreas degradadas.
vamos ver se ela vai bem dentro de uma área degradada. Isso seria interessante. Eu acho que são essas introduções, assim, baseado, juntando, né, esse conceito interdisciplinar aí, seria importantíssimo, né, de todo mundo. A gente começa a também ter modelos, né, daqui, sair os modelos daqui para as outras instituições, né, dentro dessa área do conhecimento. Porque, no caso, uma professora que ministrou essa disciplina, ela era agrônoma, né, e na área de microbiologia agrícola, que ela ministrou essa disciplina, recuperação de áreas degradadas. E, durante, vamos dizer, algum experimento, ela fez experimento mesmo recuperando alguma área dentro aqui do Instituto que estava sendo, vamos dizer assim, passando por um processo bem erosivo, né? Uma área se degradando, né? E foi bem interessante que a área realmente se recuperou. Não sei se por causa do envolvimento dela, se tem outros envolvimentos, mas é uma área muito interessante, porque dentro dos parques, dentro de outras, de nascentes, dentro de outros locais que são protegidos, sempre terá ação humana e, consequente, uma degradação. Era só esse o comentário. Perfeito, sem dúvida. Valeu, Zé. Pessoal, então, só aproveitar aqui para lembrar vocês e fazer um convite também. Domingo agora, dia 5 de junho, a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E é também o aniversário do Brasil Verde, da ONG Brasil Verde. E a gente está preparando aí alguns eventos de comemoração, né? Na verdade, semana que vem, então, nós vamos comemorar a Semana do Meio Ambiente, numa ação do Brasil Verde, em parceria com o GAP também, né? Então, nós vamos ter 3 palestras, terça, quarta e quinta. Depois a Flávia e a Carol estão terminando aí o material de divulgação para a gente divulgar, se quiserem ajudar na contribuição. Mas queria destacar aqui para vocês que na terça-feira a gente vai ter uma palestra com um amigo nosso lá do Congo, né? O Janu é um parceiro nosso, morou no Brasil alguns anos, e vai apresentar para a gente a experiência da conservação no Parque Nacional do Virunga, que é um dos mais importantes parques nacionais do mundo, né? E é uma palestra, a gente já recebeu o Janu em Barbacena, né? É uma palestra muito impactante, onde ele conta a história do povo dele, né? E os desafios de uma sociedade muito pobre, né? E de muitos conflitos, a sobreviver nesse ambiente, né? Que é muito rico em biodiversidade, mas também muito ameaçado, sobretudo por petroleiros. Então, o Janu vai, se eu não me engano, é 5 horas da tarde, né? Por causa do fuso horário, não é isso, Carol, Flávia? Não sei se alguém pode me ajudar, lembrar. Isso mesmo. Então, na terça-feira que vem, a gente vai fazer às 5 horas, por conta do fuso horário, né? A gente conta com a participação de todo mundo. Isso na terça. Na quarta-feira, aí às 18h30 mesmo, não é isso? Os meninos vão me ajudando aí. Eu e o professor Vanderlei vamos... É isso, Flávio? Isso mesmo. Na quarta-feira, eu e o professor Vanderlei vamos fazer uma contribuição, né? É uma palestra, uma mesa redonda entre eu e o Vanderlei, com a mediação da Flávia e da Carol. E na quinta-feira vai ser a nossa reunião, mas aí a gente vai abrir para falar sobre abrir para o público em geral. A gente vai ter a participação do nosso amigo Felipe Costa. Felipe é um grande parceiro nosso também, já esteve conosco algumas vezes em Barbacena. Felipe é um escritor, né? Publicou aí vários livros, inclusive um deles foi o que eu te dei, viu, Manuel? Sim. O livro do Felipe. E ele vai falar para a gente sobre, deixa eu resgatar aqui, não sei se a Flávia tem aí fácil, Examinando o Mundo com a Lupa da Biologia da Conservação. Então, o Felipe ele é um ecólogo bem teórico aí, vai contribuir com a gente na reunião de quinta. Então, nós vamos ter semana que vem uma semana muito intensa, né? Certamente o mundo inteiro vai se dedicar a isso. O Ederson lembrou aí do documentário do Virunga, que é um documentário muito impactante, né? Quem, inclusive, quiser assistir o documentário antes da palestra dele, vale a pena.
porque aí já vem com subsídios, né? O documentário mostra exatamente a expansão da tentativa de exploração, né, petrolífera no Virunga, e é exatamente o papel dos guarda-parques, né? Muito legal o documentário mesmo, e quem quiser assistir primeiro, e depois ter a oportunidade de dialogar com alguém que vive essa realidade, vai ser muito rico, né? Então, fica aí os convites, pessoal. Semana que vem, espero contar com vocês. Convidem os colegas, os amigos, né, os alunos aí, quem é professor. Se quiser convidar os estudantes para participar, acho que vai ser uma semana muito rica para a gente, acho que mais que comemorar, né, a gente fazer uma grande reflexão sobre os desafios que nós temos para o futuro da conservação no mundo, né, não só no Brasil, mas no mundo também. Beleza, pessoal? Então a gente conta aí com a parceria de vocês, na divulgação, na participação, sobretudo nesses 3 eventos, nos 3 momentos que a gente vai poder conversar um pouco sobre os desafios da conservação. Então, beleza, pessoal. Obrigado por mais essa noite aí. Então, nos vemos terça-feira, se vocês puderem. Beleza? Obrigado, Manel, Guilherme. mais uma vez, obrigado pela gentileza, viu? Obrigado a você. Ô, Manel, Oi. o Magela, Oi. obrigado mais uma vez pelo convite. E agora, Magela, tem que falar com você sobre uma revista aqui, cara. Estou aqui. Posso ficar. Só comigo? Só com você, por enquanto. Isso. Beleza, Ok. tamo junto. Tchau, pessoal. Então, Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Magela, é o seguinte, cara. A revista Tecnologia e Sociedade, ele respondeu, não sei se respondeu para você, porque eu não vi aqui, mas ele diz que foi tomada a decisão daquele artigo da lista de espécies vermelha, né, ameaçada de extinção, a importância da conservação dos mamíferos no Brasil. Aquele que foi escrito em inglês, e eles tomaram a decisão que carece de fundamentação maior e a maior argumentação na estruturação, introdução e metodologia, ou seja, falou que o artigo faltou alinhamento com a revista, né, porque a questão de discutir ciência, tecnologia e sociedade, e se falou assim, se for resolvido, submeto novamente. Então, o artigo foi recusado da ciência, tecnologia e sociedade. Tá? A resposta veio para mim agora, eu vou te encaminhar ela. Eles estão desovando os artigos, cara. Assim, a Carol também, eles acabaram de mandar praticamente o mesmo texto, mas eu não estou entendendo que foi recusado. Como é que está aí a decisão editorial? Eu vou te... Você quer que eu te encaminhe ou sim? Ou me fala, qual a decisão editorial? A decisão editorial é realmente de não a decisão o artigo é interessante, mas falta alinhamento com o escopo da revista. Não, sei, Zé, mas a decisão editorial é aprovado, reprovado ou requer revisões? Como é que está aí? Não, ele está dizendo que tem que ressubmeter. Ou seja, então... Sim, mas está escrito a decisão é o quê? Não, Magé, não está escrito. Ele não escreveu, não. Coisa mais estranha. Vou te mandar pelo chat para você ver o que ele escreveu. Foi desse jeito que a decisão... Aqui veio. Adriano. O cara apareceu na porta, mas saiu. Não, eles devem ter esquecido aí, entendeu? Porque olha só como é que vem a decisão. Acho que eu não consigo, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com você rapidinho. Olha só como é que veio a decisão do... Tá vendo lá? Do outro artigo. Uhum. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Foda que eu não consigo. Está escrito revisões
Olha lá, são Não requeridas. A decisão revisões são requeridas, tá vendo? Aí, olha que ele escreveu basicamente a mesma coisa que está escrito aí. Não tá? Olha o texto para você ver. Quase a mesma coisa. Eu acho que o problema não é uma rejeição, é uma solicitação de adequações. Mas eu acho que a gente pode avaliar. Eu vou até abrir a revista. Até abrir a revista aqui. Acho que a gente pode avaliar, se quiser submeter para outra revista, né? Ou fazer essa adequação. Vou ver aqui. Eu acho que eles estão desovando os artigos. A gente está com os 4 nessa revista aí, né? Tem aquele outro de saúde. Tem bastante coisa. Eu só vou abrir a revista aqui, mas só que eu tenho que. Depois eu mostro. Obrigado. Eu estou aqui, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver qual que é o. Tem que só ver qual que é o jeito de eu entrar na revista. Aqui não colocou, você viu? Não colocou a última frase que eu não te mostrei, mas ele coloca assim: aguardo caso seja feita as adequações, caso seja feito, é necessário fazer a ressubmissão, ou seja, aquilo lá já passou, tipo assim, aquela submissão já acabou. Então tá bom, a gente pode caminhar para outra revista, então. Vamos ver outra revista aí, hein? Entendido, porque assim, eles, pelo que eu vou entrar na revista, mas eu vou entrar lá e ver se está escrito diferente. Só que eu tenho que achar a senha aqui, o login, porque eles que propõem essa coisa. Tem uma revista que está começando agora. Tem que lembrar mesmo. Chamado Ambiências. É lá da UENG. Isso, Ambiências, da UENG. Talvez a gente possa. Tá aberto a submissão até dia 15 de junho. Isso, o Ambiências é do mestrado deles lá. Isso. Pode tentar nela. Até 15 de junho? Até 15 de junho. Eu não sei quem são, mas eu acho que a pessoa trabalhou aqui, né, Magela? Não. O editor? Não, é o Marcos. O editor é o Marcos, que participou do simpósio com a gente. Isso, então é isso. Ele não trabalhou aqui. Mas acho que você que me falou isso, não foi? Hein? Acho que é você que me falou isso, né? Eu já olhei essa revista aqui, e acho que você que me falou isso, não foi até aqui no. Não sei se. Mas acho que foi você mesmo, já. Oi? Eu acho que foi você que me falou dela. Eu já entrei eu já entrei no site deles, e assim, é porque agora que você falou, eu já me recordou que era o Marcos, isso mesmo. Você submete para ela, para a gente? Vamos fazer então, Sim. Mas tem esse prazo aí, você consegue? A gente arruma um jeito, Angel. Já acabamos de escrever o projeto do PIBID, agora estou ajeitando o currículo para poder compor o projeto, ajeitando o currículo, que é o currículo da plataforma Freire, e talvez eu consiga terminar esse currículo até amanhã. Aí eu consigo já pensar nisso aí. Aqui, vamos fazer o seguinte, manda o abstract, você tem o artigo aí? Peraí. Manda o abstract para mim, que eu vou mandar uma mensagem para o Marcos, ver o que ele acha sobre o escopo. Tá, peraí que eu vou abrir aqui. Pesquisa.
esse artigo, Magela, é o da Quênia, né? É. Vou pegar ele aqui, que ele está em inglês. Você quer que eu mande em português ou em inglês? Não, manda em inglês logo aqui para mim. Coloca aqui para mim que eu já vou copiar para ele já. Espera aí, deixa eu só é mais embaixo. Enviado, só um momentinho. Três do 12, 4 do 12. Tá bom. Abrindo, só um minutinho. Eu já mandei uma mensagem para o Marcos aqui, se ele, que aí a gente manda, aí não corre esse risco de ficar preso, né? Uhum. De qualquer forma, eu acho que esse coisa aí está no capítulo do livro, né? Você tem conversado com o Helder, cara, a situação do livro? Não tem tempo. Imagina, eu me disponho, cara. Toda vez que eu falo com ele, se precisar. Mas Mas temos que pegar, Zé. Ele não vai né? fazer, cara. Temos que pegar para fazer. Ué. Ele não vai fazer. Ele falou que já está tudo pronto. Ué, mas e aí? Não adianta estar pronto no computador dele, né? Está tudo pronto. É o que ele falou. Eu tentei, né, Magela? Tentei mais de uma vez, tá? Não, pois é, mas temos que conversar mais sério com ele. Já peguei. Saber É o que aquele- está faltando, para ele te ajudar, então, né? Pois é. Não, ele falou que. Deixa eu lembrar direitinho que ele me falou da última vez. Ah, cara, ele falou que estava vendo em 3 revistas, uma coisa assim. Mas já, como é mandar por e-mail, eu mando por aqui mesmo. Não, manda aqui mesmo, que eu já copiei e já jogo aqui no WhatsApp do Marcos. Então só ter copiado ele por mais de uma vez, tá? Como é que é? Você vai copiar mais de uma vez, porque aqui só cabe 200 palavras, por isso que eu perguntei. Não, não. Vou fazer, então. Manda o título também. O título é esse aqui? Não, tá faltando, né, o que você colou aí, acho que tá faltando, né? Ele faltou só a última parte, que eu Manda o título para mim também, por vou dar o título favor. agora. Aqui é o título. Vou contar 200 palavras aqui. 200. Parar a gravação aqui que eu esqueci.